Olá, estamos com mais um de bate-papo com o PCO e hoje nós trazemos uma pessoa que, além de um excelente profissional, uma pessoa extremamente técnica, um grande amigo de longa data, eu diria aí que tem um papel, tem e continuará tendo um papel fundamental no controle de vetores e pragas urbanas. Estamos aqui com Luiz Eduardo Leite Chaves, agrônomo de formação, com mestrado e doutorado na área de controle de pragas. O Luiz vai falar mais um pouquinho aqui do seu currículo, que é vasto, que é intenso. O bate-papo hoje está sensacional. Luiz, seja muito bem-vindo aqui na Prague TV. Um prazer enorme em tê-lo aqui conosco. Fala um pouquinho mais aí a respeito de você, Luiz. Valeu, Sérgio, obrigado pelo convite, sempre bom estar com vocês aqui. Na realidade, eu sou agrônomo, me formei na Exalc em 87, tenho bons amigos na turma de 87, alguns que devem estar escutando a gente daqui a pouco também. Daqui a pouco eles começam a chamar pelo apelido. Com certeza. E depois, naquela época eram 4 anos de agronomia, né? E quando eu estava para me formar, a única coisa que eu realmente sabia é que eu não sabia nada. E foi aí que eu achei que devia fazer mestrado. Larguei o emprego que eu tinha, voltei para a universidade, fiz mais 3 anos de mestrado. Esse mestrado foi em controle biológico. Naquele momento eu tinha, assim, adoração por o controle biológico, achava que era o caminho. E no mestrado eu comecei a entender um pouquinho melhor o que era manejo integrado de pragas, que era algo que estava começando isso no final dos anos 80. E depois comecei a trabalhar no setor de controle de pragas urbanas, foi uma casualidade, comecei por absolutamente casual, e dentro da atividade eu consegui fazer o doutorado junto com o trabalho, não tive que parar, enfim. E esse sim já foi mais específico, já foi mais voltado para o nosso segmento, foi uma tese de identificação de pragas em caminhões que transportavam alimentos, enfim, para trazer um pouquinho de conteúdo. Mas só para ilustrar, né, por que eu voltei para fazer doutorado já trabalhando, enfim, eram 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo era vender um pouquinho o controle de pragas urbanas dentro da universidade, que era um ambiente ainda é, mas é um ambiente onde nós tínhamos muito pouca representatividade. Até um pouquinho com aversão. Exatamente. Você tinha, desculpa os colegas, mas ainda tinha o estigma do dedetizador, né? E eu achava isso super constrangedor e queria provar que não éramos, né? Então, esse era um objetivo. Outro objetivo era comentar que manejo integrado de pragas também podia ser feito na área urbana, não era um legado só da área agrícola. E terceiro era tentar desenvolver um pouquinho mais de material humano, tentar vender um pouquinho esse caminho, tentar vender esse segmento, que era um segmento ainda pouco vislumbrado pelos nossos colegas. E então foi por isso que eu voltei em 94 para a universidade. Para a gente que convive já um bom tempo com o Luiz, tudo, para aqueles que estão nos ouvindo agora, o Luiz ele foi a pessoa que introduziu o conceito de manejo integrado de pragas em áreas urbanas. Eu costumo mencionar muito, Luiz, isso nos meus cursos e palestra. A aparência não entrega a idade do Luiz, o Luiz novinho, mas ele traz aí muita experiência nessa discussão de manejo integrado de pragas. E a gente percebe que existe um divisor de águas ao que vinha sendo feito, que era mais o controle químico propriamente dito, e aí por necessidade, Luiz, aí depois fale um pouquinho para a gente a respeito disso, por necessidade entra a demanda do manejo integrado de pragas, e é onde a gente percebe o Luiz atuando no controle de pragas urbanas. É mais ou menos isso que aconteceu, Luiz? Na realidade foi uma grande oportunidade, né? Vamos dizer assim, era o momento certo
Quando a gente fala em manejo integrado de pragas, a gente tem que entender que isso não é tão novo assim, né? Ele começa a ser discutido no final dos anos 60, começo dos anos 70 na agricultura. E o Brasil, principalmente com o desenvolvimento da soja, enfim, ele traz esse conceito de manejo integrado de pragas muito forte para cá. Na área urbana, o conceito era tido como possível, mas não era Praticado. praticado. Ninguém entendia como fazia o link, trazer esse componente para cá. E muitas vezes se dizia, não, é possível fazer controle integrado e não manejo integrado. E aí criava-se muita celeuma. Mas controle integrado é a mesma coisa que manejo integrado e blá, blá. E aí é até interessante fazer um pouquinho dessa Paralelo, né? história, porque a evolução foi controle de pragas, controle integrado e manejo integrado, e o que virá. Mas o controle integrado são várias técnicas de controle. Você junta várias técnicas de controle para um objetivo, que é um objetivo de maior eficiência, menor uso de plaguicida, enfim. Ótimo, isso é controle integrado. Manejo integrado é quando você entra com componentes ambientais. Então você entra com componentes, clima, edifício, regionalização. Então são vários fatores, muitas vezes não tangíveis. Por isso, o controle diz, não, eu vou utilizar métodos diferentes, vou fazer um controle biológico, vou fazer um controle físico, vou fazer um controle químico. Eu junto vários controles, eu estou fazendo controle integrado. Quando eu ponho a pitada de meio ambiente, eu derivo já para manejo integrado. E era aí que ficava esse limbo. Por que a área urbana não dá para ser? E tinha um outro componente que era o nível de dano econômico. Nível de dano econômico, em manejo integrado de pragas, se você falar, quem conhece de soja, vou bater o pano para fazer uma amostragem. Hoje já não lembro mais, tá? Mas X percevejos ou X lagartas vão decretar que é o momento de eu fazer uma aplicação. Sim. Então, o que definia isso era a amostragem, aonde eu tinha um nível de dano que determinava o momento de aplicar. Puxa, mas na área urbana, quantas moscas você tolera no ambiente? Não, efetivamente. Porém, você pode determinar ambientes aonde você não tolera e ambientes aonde você tolera. Você não precisa eliminar 100% das moscas de todos os ambientes. Você segrega os ambientes para fazer com que, nesses aqui, eu não quero que tenha. Mas nos outros, vamos conviver com algumas delas. Então é isso que gera um pouquinho desse manejo integrado. E até interessante, né, Luiz, aí, né, nessa sua fala, que a gente percebe que o manejo integrado ele requer uma quantidade de conhecimentos e informações que não só das ferramentas, né? Como você mencionou, seja uma ferramenta química, uma biológica, uma ferramenta mecânica de controle, mas quando a gente parte para o manejo, a gente vai envolver questões culturais das pessoas envolvidas ali, questões ambientais, como você colocou muito bem, e saber trabalhar esses indicadores. Sem dúvida. Que na área agrícola é muito fácil, né? Você determinar os indicadores. Então você faz a amostragem ali, faz em cima ali do pano branco, né? Faz uma amostragem de uma densidade de massa foliar que foi atacada, que foi atingida. Mas em áreas urbanas, né, Luiz? Não tem. Por isso que ficava algo subjetivo. E até hoje, Sérgio, amigos, eu posso dizer, até hoje nós não atingimos uma plenitude. Muitos de nós temos dificuldade de chegar a um modelo efetivamente de manejo integrado. Por quê? Pelo receio, pela dúvida de você tolerar algo que talvez não seja tolerável pela sociedade, algo que talvez você nunca venha a chegar. Então, é interessante. Agora, a partir do momento que você se imbui de que dentro do seu projeto você está considerando não só técnicas de controle, mas você está considerando, por exemplo, a posição do vento,
aonde o sol se põe, a parede da tarde vai ser uma parede mais quente do que a parede da manhã. Se vai ser mais quente, você vai ter mais infravermelho. Se tiver infravermelho, você vai ter alguns insetos que são São atraídos atraídos. por infravermelho, então as paredes Impactam. do oeste tendem a ser de maior atração para pragas no crepúsculo. Então, você começa a colocar determinados componentes, trazer mais o comportamento da praga, entender um pouquinho melhor não só a biologia, mas a ecologia da praga, o que a atrai, compostos voláteis, e aí você entra em luz, você entra em aroma. Hoje Sim, pouca gente trabalha com aroma. mas é extremamente impactante. Extremamente impactante. Quando a gente fala, pô, é feromônio, feromônio principalmente são voláteis, mas não é Só o só o feromônio. feromônio. Por exemplo, uma determinada planta industrial que produz um determinado alimento num determinado dia tá liberando um monte de voláteis que são percebidos a centenas de Sim. quilômetros. Então, como isso funciona? Para que lado isso vai? Então, é um quebra-cabeça interessante. Sim, sim, e coloca, eu até acredito que foi, além da oportunidade, como você colocou muito bem, Luiz, quando você entra para o controle de pragas urbanas e vem trazendo o conceito, né, e a aplicabilidade, acho que o principal, saindo um pouquinho da questão conceitual, mas questão prática mesmo, como você falou de adequar as ferramentas e trabalhar isso em área urbana, quando a gente percebe tudo isso acontecendo, além da oportunidade, mas foi para oferecer uma prestação de serviço. Depois a gente vai entrar na discussão da prestação de serviço, Certo? né? Opa! Depois a gente A vai falar gente um pouquinho, entra nisso. a gente entra nisso, né? Mas foi, vamos tirar a prestação, foi para oferecer um serviço aonde tinha uma necessidade de mercado. É, não é por acaso. Por que isso? Nesse momento, chega também as certificações começam a acontecer. A minha experiência é uma experiência muito institucional, uma experiência voltada principalmente para clientes finais industriais, ou eu digo assim, CNPJs, né? Então, nesse momento, começava-se a ter a terceirização mais fortemente, as empresas voltando para aquilo que elas são boas. Eu disse assim: puxa, se eu faço biscoito, eu tenho que ser Muito boa bom. em fazer biscoito. Eu não posso ser boa em fazer biscoito e excelente em controle de pragas. Eu prefiro que eu tenha alguém excelente em controle de pragas que toque isso para mim. Nesse momento ganha um pouco mais de interface com profissionais de qualidade, com profissionais de meio ambiente, que tinham expectativas de receber mais informações ou modelos de projetos que fossem mais complexos do que um calendário de aplicação, onde você definia esse produto tal, terceiro domingo você aplica e pronto. Essa questão era uma questão muito básica e, além do mais, era muito questionável. Eu tenho que parar e aplicar, independente de eu ter ou Ou não não ter ter. praga, o componente de lucratividade, ou melhor, produtividade, começou a soar muito. Uma parada de um restaurante, de uma fábrica, de um piso de um hotel para uma intervenção química, se não for necessário, eu estou perdendo muito dinheiro. Então, Tempo é dinheiro. pô, tempo é Tempo é dinheiro. Se dinheiro. você colocar quantas horas, porque não é só a hora do tratamento, é Sim. a hora da preparação, a hora do tratamento, depois o vazio sanitário. Então, se você fizer, você tem 12 horas, é Que meio-dia. parou. Você está falando em 2,5% 5%, depende do montante de horas. Isso é muita coisa. Então, todos esses componentes foram se juntando
para que derivasse. Vamos fazer projetos de manejo integrado? Ótimo. Todos eles foram perfeitos? Não. Todos eles tinham a intenção de fazer o melhor possível. 90% deles continuava sendo baseado em controle químico. Nós temos que reconhecer Sim. isso, inclusive porque nem todos os clientes queriam algo super. Ele dizia assim, tá bonito, mas quando que você vai aplicar o produto? Você passou bastante recomendação. Você vai, tá ótimo, mas e quando você vai aplicar o produto? Então, isso ainda hoje acontece. E nós não podemos correr com o tempo. É uma questão de consolidação, de cultura, de conceitos, enfim. Mas o sumário. O manejo integrado de pragas vem para gerar valor a uma atividade. Ela deixar de ser algo absolutamente mecânico, básico, e você trazer componentes, você trazer a oportunidade do controlador de pragas conversar com um gestor, conversar com um gestor de meio ambiente, de produção, enfim, para entender o processo, para capturar dados, para tentar traduzir isso numa maior eficiência ou não. Sim. E aí isso começa, Luiz, lá atrás, né, na época microbiotécnica. Esse começo Esse foi. começo, A né? gente trabalhava, era uma companhia que se chamava Microbiotécnica. Eu entrei em 92 nessa companhia, ela nasceu em 87. Eu entrei em 92 na companhia e o manejo integrado de pragas foi lançado em 93. Nosso primeiro cliente de manejo integrado de pragas foi uma fábrica industrial em 1993. E foi um tremendo desafio. Falo assim com bastante carinho, porque a própria fábrica deu oportunidade, mas não acreditava. E o programa consistia de uma amostragem, uma inspeção semanal e uma intervenção mensal que era aos sábados à noite. Mas nem toda intervenção era igual. O que você tinha era um espaço que se utilizava. E durante um ano eu fui em todas as amostragens e todas as intervenções para poder ter certeza que a gente estava conseguindo fazer a coisa bem feitinha e nascer. Foi muito legal. Eu acho interessante, Luiz, trazer essa questão da história, né? Acho que é bacana a gente perceber que manejo integrado de pragas no Brasil, né? O Luiz Eduardo teve um papel fundamental. A microbiotécnica atendendo um cliente inicial. Isso passa a ser uma necessidade, como você colocou há pouco, né? A questão das certificações, né? Para atender esse mercado, acho que principalmente a questão de um mercado internacional. E aí é interessante, Luiz, que aí eu entro um pouco na história, né? E em 2000 a gente observa o surgimento da RDC 275, da Gerência de Alimentos da Anvisa, aonde saem as boas práticas de fabricação, e lá a gente vai perceber um artigo trazendo a questão do controle integrado de pragas, como é colocado ali. Porém, dentro do documento, a participação das empresas controladoras de pragas, ela se restringe à aplicação de produto, que é como você colocou, né? Essa questão do produto era muito forte. E aí, nesse momento, a associação APRAG entra em conversa com a Anvisa para a gente entender por que o manejo, o controle ficou na esfera das controladoras de pragas. E aí a gente percebe que o nosso documento das controladoras de pragas, que na época era a RDC 18, um documento extremamente importante que tirou, né, o setor, né, separou o joio do trigo, mudou da água para o vinho, mudou tudo. Mas a gente não tinha essa abordagem de controle integrado, de manejo integrado no nosso documento. Então eu costumo dizer que o contratante é que forçou a entrada da maioria das empresas que hoje praticam com a atividade. É mais ou menos isso, Luiz? Com certeza, com certeza. Eu acho que uma coisa é a ideia, porém a necessidade veio do mercado.
O mercado queria algo diferente. O mercado queria ter alguns, vamos dizer assim, alguns princípios um pouco diferentes. E aí o conceito de manejo, porque ele é muito moldável, ele é muito amplo. Você pode fazer manejo, mas eu posso englobar N itens, mas para esse projeto eu vou conseguir englobar só 2. Ótimo, é aquilo que você tem, porém você está utilizando de uma forma Adequada. adequada. Mesmo que você incorpore poucos itens, a filosofia é que você os incorpora seguindo uma lógica de maior preservação, o uso adequado do produto químico. Outra coisa existe um conceito equivocado de que esses programas eles são contrários do Que não vai ter, né? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A ação química, a ferramenta química é super valiosa e ela deveria ser usada especialmente em pontos específicos, em momentos específicos. Aí o produto, o químico, poderia ter um valor, inclusive, muito maior do que tem hoje, porque ele seria utilizado em pitadas e não em volumes. Sim. A gente pode fazer analogia para o lado da saúde. Né? Ninguém toma uma benzetacil preventiva. Diz, tá começando a esfriar, Vou tomar eu uma. vou passar lá na farmácia e tomar uma benzetacil, porque Eu posso um gripar. calendário de aplicações de benzetacil. Né? Ninguém faz um negócio desse. Né? Mas você tem que ser proativo. Espera, tem ações e ações. O que você é proativo? Você é proativo com a sua higiene, com a sua alimentação, com as horas de sono, com a saúde mental, enfim. E agora, com todo esse cuidado, você contrai uma bactéria, por exemplo, você tem que entrar com antibiótico. Aí sim, quanto menos você usou o antibiótico, mais valioso ele será para você, melhor será o uso, enfim. Então, eu sei que não é uma analogia 100% adequada, mas é apenas para fazer uma ilustração do que é o valor. Mas eu acho que ela traz muita verdade, Luiz, essa analogia que você coloca. Eu costumo dizer que às vezes você tem um problema, você entra com um tanque de guerra. E às vezes um canivete era suficiente para você ter resolvido aquele problema. Aí você vai ter toda essa problemática, inclusive a questão econômica também, para a empresa, aonde um desperdício, né, tudo bem, a gente sabe que o produto não tem um impacto tão, mas é um impacto. 8, 10% é um impacto. Sempre. Sempre vai ser. E é um impacto financeiro na nossa planilha de custos, e é um impacto ambiental, sim. é um impacto de produtividade para o cliente, porque com raríssimos momentos, tudo bem, a gente pode fazer uma aplicação mais localizada, mas se você tem que fazer algo mais contundente, você precisa de um vazio. Então, todo esse conjunto, ele precisa ser analisado. Por isso que eu gosto muito de expressar, quando falo em manejo integrado de pragas, que o maior valor. Aí você pode chamar de entrevista inicial, você pode falar de risk assessment, análise de risco, você pode dar um nome, que quiser. Tudo uma questão de marketing, né? De propaganda. Mas vou fazer uma outra analogia aqui que eu acho que vocês vão entender bem. Você não está se sentindo bem, você vai ao médico. E o médico chega e pede para que você sente e pede que você conte. Conte sua vida, o momento, as suas características, seus hábitos, o que você está passando, enfim, conversa largamente com você. Depois ele vai te pedir uma série de exames, seja de imagem, seja de sangue, de urina, enfim, papapá. Depois de tudo isso, ele fecha um diagnóstico e te dá uma receita. Que você pode tomar em casa, pode tomar no hospital, enfim, mas ele sai com uma receita.
Eu faço essa analogia para nós. Quanto tempo nós estamos conversando com o cliente antes de dizer: "Não, não, eu vou fazer uma aplicação química". Se hoje você chega num médico, ele não deixa você falar, ele te receita: "Não, você vai tomar dipirona, de 4 em 4 horas no primeiro dia, depois de 6 em 6 horas, até que os sintomas". Mas eu não falei o que eu tenho, ele Sim. já me Sim. receitou a dipirona, né. Agora, pode ser que no final de todo esse diagnóstico ele diga: "Pô, Serginho, sabe o que você faz? Toma dipirona de 4 em 4 horas e depois do segundo dia de 6 em 6 horas". Porém, o seu nível de confiança e de satisfação Aumenta, né? de um e do outro é Aumenta, é. radicalmente diferente. Então é esse valor que eu costumo chamar, como que nós valorizamos a nossa atividade. É colocando charme, é colocando pitadas de complexidade que realmente existem e que muitas vezes nós tendemos a traduzir em algo absolutamente standard. Isso que você está falando, Luiz, a gente pode dar um nome, talvez aí que as pessoas acabam confundindo, que a gente falou de serviço e prestação de serviço. Isso. Eu acredito que isso que você fala, ele vai se encaixar muito nisso. Como é que nós prestamos o serviço, né? E a gente entende essa prestação de serviço que vai desde da hora de fazer um orçamento, de dar atenção, de fazer um bom diagnóstico, uma boa execução e finaliza e faz um pós-venda. É isso, Luiz? Até nisso, vamos dizer assim, eu vou sempre citar o manejo integrado de pragas, mas até nisso o manejo integrado de pragas nos ajuda a prestar serviço. Particularmente, acho que o segmento de controle de pragas, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, evoluiu demais nos últimos 20 anos, principalmente. Porém, eu costumo ser muito crítico, o Sérgio me conhece, eu sou bastante crítico, e acho que nós evoluímos muito tecnicamente. Mas ainda nós somos um segmento que necessita evoluir a nível de prestar serviço. Significa o quê? Como atender. Não como aplicar ou como executar o serviço. É o contexto. Desde o contato telefônico, desde da pontualidade, desde Apresentação a visual. apresentação visual, a confiança, como eu me comunico com o cliente, seja no momento, seja durante, seja depois, como eu vendo confiança para que ele diga: "Puxa, olha, tá aqui a chave da minha casa", ou "Aqui está o ambiente, tá em boas mãos". Então, lógico que isso não é uma máxima, mas eu ouso dizer que para cada 10 horas de treinamento, 9 são técnicas, meia é comercial e meia é de prestação, de como prestar serviço, como encantar o cliente. E eu acho que nós já temos uma base técnica que nos permitiria adicionar horas de prestação de serviço. Seria o quê? Gerar valor por defronte do cliente. É não só comer uma boa comida, mas comer uma boa comida num ambiente legal, com uma música legal, com um prato legal, com o sujeito que vem e diz o que tem, que a carne é de Angus e não é de Redford, sabe? Os mais antigos diriam que comida você não come somente com a boca. É exatamente isso. De novo, controle de pragas não se faz só aplicando produto químico. Exatamente. É por aí, é bem por aí. Eu acho que a analogia realmente é essa, né, Luiz? Acho que a gente precisa ir para essa prestação de serviço e para esse encantamento do cliente. Temos bons técnicos atuando aí no setor, mas como é que ele se apresenta? Como é que ele vende? Eu acho que é ir o além do vender, depois que ele está ali presente, como é que ele mantém?
Está sendo agradável? A informação é correta? Não é? Como é que é o envolvimento? É isso aí, Sérgio. E, de novo, aqui, num lugar confortável, conversando com um amigo, enfim, é muito É muito fácil fácil. teorizar. No campo não é, a gente sabe que não é. Mas a mudança começa a partir do momento que a gente se incomoda ou que nós compreendamos que algo melhor pode ser feito. E nesse papo deriva um pouco do manejo integrado de pragas, mas eu acho que vale a pena uma opinião, se é que Eu acho que nosso segmento, de novo, ele evolui, mas eu escuto muito com os amigos, puxa, mas hoje se cobra muito pouco. Há anos atrás a gente cobrava mais pelo mesmo serviço. Porque tem muita empresa. Felizmente nós temos muita empresa. Hoje são muito mais famílias Sim. que são alimentadas com o mercado de controle de pragas. Isso é orgulho para nós. Agora, como fazer com que esse mesmo contingente mude de faixa? É como gerar valor. Como nós agregamos para que um cliente se sinta satisfeito em pagar mais por aquilo que ele está recebendo. E nesse aspecto, eu ousaria dizer que talvez um equívoco que o nosso segmento faz é que os bons profissionais são centenas, milhares de bons profissionais que nós temos, muito competentes. Porém, o fruto da competência, o fruto do sucesso desses profissionais os afasta do campo. Eles deixam de prestar serviço e vão para um escritório virar gestores. É meio louco isso, né, Luiz? Então, eu sou... Por exemplo, existe o caso, vamos pegar a figura hipotética do X. O X é um tremendo profissional, tem êxito, o negócio dele vai, todo mundo quer o X. Aí o que ele faz? Ele cresce e deixa de atender o mercado e passa a ser gestor. Se ele fosse não só gestor e ele fosse, vamos dizer assim, transferidor de conhecimento, ótimo, mas muitas vezes ele fica imbuído em atividades burocráticas, de negociar contrato de telefonia celular, do carro que quebrou, discutir Se o seguro... o seguro, e todo aquele valor ele não consegue transferir para um jovem que está começando agora, não porque é jovem, é porque ele não tem a experiência. E é interessante, né, que assim, ele foi chamado pelo conhecimento. Ele foi selecionado no mercado, buscou-se alguém que tivesse essas características e essa competência, e aí depois ele não é mais empregado para aquilo que ele era o melhor, né? Exatamente. Exatamente. Imagina, por exemplo, se o melhor jogador de futebol, no auge da sua carreira, com 25 anos, ele para ser técnico. É bem isso. Não, agora não quero mais sofrer falta, nada. Não, agora eu vou ser técnico. Você manager do time. Pô, calma, você vai ter tempo. Mas não pode sair prematuramente. Por quê? Porque ainda é uma atividade que mescla conhecimento. Eu não posso dizer que é artesanal, porque não é. Mas não é um processo. Sim. Então, um pouco dessa perda de valor que a gente sente, que eu digo valor é o preço que é pago pela nossa hora trabalhada, talvez esteja um pouco nessa migração dos talentos que deixam de brilhar na frente do cliente e passam a se acomodar na frente de um computador e com atividades que talvez fosse mais fácil buscar no mercado um gestor para fazer atividade de campo, de escritório, e você continuar brilhando.
É um pouco E, a percepção que eu tenho e que me dou o direito de fazer esse comentário não, contigo. eu acho perfeito, Luiz, essa sua colocação, que é uma percepção que eu também já tive aí nesses anos que eu venho atuando no mercado de controle de pragas. Então, nós observamos excelentes profissionais que são recrutados, como você colocou, passam a ocupar um cargo executivo e deixam de executar no que eles são bons. Ele Exatamente. vai, né, ser um executivo, mas com funções Gestão. administrativas, de gestão, que não deixam de ser Não, importantes, mas não perfeita. para Não, ele fazer, né, Luiz? é perfeito. Vamos imaginar, o melhor. Eu falei do jogador de futebol, um bom cantor. Por exemplo, ele tem que continuar cantando. Mas ele virar empresário. Se ele virar empresário, não, agora eu vou trazer o show de quem é. Você contratou quem? Você contratou aquele. Não, não, agora eu estou trazendo um talento que eu descobri aqui. Desculpa, Não tem no sentido. próximo show vai ter muito menos gente do que tinha Por anteriormente. isso que eu falo que é uma coisa meia doida, né? Meia louca, quando a gente entra nessa questão corporativa. E aí, Luiz, puxando essa fase, essa fala dos talentos, que a idade. Porque tem coisas que não adianta, não é nenhum saudosismo, não é justificando que o tempo passou, mas a gente sabe que a informação ela é importante. Hoje se pega informação com muito mais facilidade. Na sua época de formado, na minha época de formado, só para exemplificar, a gente tinha que ir na biblioteca, Era difícil. né? Ir lá no fichário, pegar a ficha catalográfica, ir lá na biblioteca para buscar o livro, para você começar a ler a mesa cheia de livros, para você resumir todas aquelas informações e colocar dentro de um trabalho. Hoje é muito mais fácil essa questão da informação. Hoje, né, as pessoas elas buscam com muita facilidade e conseguem com facilidade. Só precisa ter critério para separar o que é bom e o que é ruim. Mas o que eu quero te perguntar, Luiz, a informação é fácil, porém, campo é importante e tempo é fundamental. Eu acho que é um polinômio, né? Eu acho que informação e informação testada, informação digerida, né? Exatamente. Primeiro. Depois, experiência é algo importante. Porém, hoje, Sérgio, eu acho que mais do que na época que nós começamos, hoje a necessidade da diversidade é maior do que era naquele momento. Por quê? Porque hoje você pode pegar alguém de cabelo branco que tem muita experiência, mas é um dinossauro digital. E se você não trouxer a juventude, integrar essa juventude com essa inteligência, ou melhor, com essa experiência, o sucesso não virá. Hoje o momento é um momento de diversidade. E eu falo diversidade, é diversidade de raça, diversidade de gênero, Todos diversidade de tudo. de conteúdos, divisões, enfim, troca de opiniões díspares, porque essa diversidade traduzirá numa melodia muito mais harmoniosa, muito mais bonita, muito mais rica. Então, eu acho sim que essa experiência que a gente traz de muito tempo, ela tem que estar lado a lado com a juventude que analisa dados, que conversa socialmente, que está ligado na web, que sabe fazer com que esse valor seja propagado, coisa que nós não temos essa. Não é a nossa Então, pegada. a dica é um pouco dessa. Não olhe para o seu diferente e o critique. Traga o diferente para trabalhar junto com você e aproveite, usufrua dessa junção. Porque com isso, isso pode ser para qualquer empresa, mas na empresa de controle de pragas mesmo, nós vamos encontrar oportunidades enormes, enormes,
de traduzir essa diversidade em valor, que é aquilo que talvez a gente tenha perdido um pouco nos últimos tempos. Eu acho bem interessante. E ainda mais para o nosso setor, Luiz, que ele é composto, estávamos conversando há pouco, tem algumas horas atrás, a respeito da característica do nosso setor. Hoje, acho que a afirmação de que mais de 85%, talvez mais de 90% das empresas que compõem o setor de controle de pragas são de micro e pequenas empresas, e uma boa porcentagem destas são empresas familiares. Poucas são empresas de grande porte. Acho que talvez para você fique até um pouco mais fácil, que hoje, fazendo parte de uma grande corporação, atuando, essa percepção desse modelo de mercado de pequenos, micros e familiares, isso seja uma realidade, mas não só do Brasil, de fora também. E talvez essa junção dessa diversidade que você colocou tão bem aqui para gente, isso faça esse modelo crescer mais. Eu não tenho dúvida, Sérgio. Eu acho que é um passo novo. Controle de pragas, modelo de negócio de controle de pragas globalmente, é um modelo familiar. As empresas nascem assim. Esse atendendo uma região pequena, sendo conhecido, se relacionando com o cliente pelo nome, tendo acesso. Passando para tomar um café. Esse é um modelo fantástico, um modelo de retenção de cliente. Conforme você vai perdendo essa característica, você vai se traduzindo em um número, um CNPJ. Né? E a partir do momento que você traduz isso, você tem que trazer essa preocupação em prestar serviço, você tem que trazer essa preocupação em horas de treinamento comportamental, não só de treinamento técnico, e ajustar a diversidade aí é super importante. Se na nossa família todos nós pensamos do mesmo jeito, a cara da nossa empresa será talhada só daquele jeito. E talvez nós só consigamos vender para aqueles que olham para a gente desse jeito. E o mercado é muito maior. Eu não estou dizendo que nós temos que descaracterizar os nossos princípios. Eu acho que a gente tem que abrir os horizontes e traduzir uma linguagem que possa permitir com que o bom serviço possa ser aceito em diferentes horizontes. Então, trazer alguém de fora da família, dar um espaço para um jovem, dar um espaço para uma mulher, dar um espaço para o negro, para o LGBTQIA+, enfim. Vocês podem estar dizendo, pô, o Luiz está derivando. Não. Pare e pense. Se você não poderia ter uma comunicação melhor para determinados mercados ou para os seus contatos nos seus clientes, que hoje talvez você não consiga esse acesso, porque você está cantando em Ré maior só. E eu acho bem interessante, Luiz, a gente pegar essa questão, que é uma característica, não só no Brasil, de pequenas, micros e sendo composta aí pela questão familiar, mas essas mudanças, né? O que você acabou de colocar para a gente são mudanças constantes, que elas não param de acontecer, e a empresa ela precisa estar atenta para esses novos modelos, independente do porte da empresa. Independente do porte. Independente. Eu vou pegar a sua fala, essa questão que acho que é interessante, e eu vejo como um manejo de praga, ele se encaixando muito nisso, a questão aí da discussão ambiental, que cada vez ela fica muito mais forte. Mais rica, mais concisa, mais forte em todos os sentidos. Essa questão da diversidade de gêneros, né? Isso meio que vai bater de encontro, você também não acha, Luiz, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento
sustentável que a ONU preconizou, e o Total. nosso setor está deixando de discutir isso. Talvez porque nós ainda somos bastante tradicionais. Em bons momentos, isso é uma virtude. Em outros momentos, isso pode ser como que um lastro no nosso pé. Não nos deixa voar esse nosso tradicionalismo, esses dogmas que nós temos. E não estou aqui pregando uma transformação radical. Não, eu só estou Fiquem atentos. colocando algumas sementes que em algum momento, no trânsito ou no final de semana, enfim, que a gente pare e olhe o nosso negócio e veja quão saudável ele está, quanto de brilho tem nesse negócio, se ele está brilhando como brilhou há 10 anos atrás. E se talvez nós não sejamos os responsáveis de tirar esse brilho do negócio com a nossa forma ortodoxa e talvez, puxa, sempre deu certo, eu construí isso desde o começo, Rodou até agora. eu saí do nada, cheguei, conquistei, enfim, ótimo. Ninguém nega o passado, mas para que isso se transforme num legado a médio e longo prazo, alguns ajustes são São necessários. necessários. Mudanças precisam ser feitas. Ah, mudanças comportamentais, mudanças estruturais, mudanças profissionais. O manejo integrado, acho que ele se encaixa muito para atender uma série dessas mudanças. Eu tô nesse bate-papo, para mim, e acredito que para vocês, sensacional com o Luiz Eduardo. É um bate-papo de manejo integrado, mas que aborda tudo isso. E eu vejo que o manejo integrado, na essência, quando a gente pega, que não são somente ferramentas de controle, mas a gente vai trabalhar a questão cultural muito forte, a questão do relacionamento, a questão ambiental, tudo isso se encaixa. Por isso que muitas vezes você pega ilustrações de manejo integrado de pragas, é um quebra-cabeça. E o número de peças desse quebra-cabeça pode aumentar ao nosso bel prazer. E um dos componentes são pessoas. E quando você coloca pessoas, você está jogando uma realidade. A outra é comunicação, é outro. E cada campo desse, por exemplo, o campo pessoas vai ser tão rico quanto o campo tecnologia de controle. Então, por quê? Porque se essas pessoas não estiverem performando essa tecnologia de controle, desculpa, não vai acontecer. Você vai acreditar que está fazendo, mas você não está fazendo. Então, o manejo integrado, ele traduz essa pluralidade de contextos. Então, você pode trazer na mesa, desde da forma com que você compõe o seu modelo de negócio, desde a sua discussão, essa discussão pode ser mais fortemente ligada no aspecto ambiental ou não. O aspecto ambiental, você pode fazer opções por determinadas técnicas preservacionistas das pragas, mas desde que você conduza esses insetos, esses roedores, para áreas aonde são áreas que eles devem permanecer, e não para as áreas aonde você quer ou que eles podem caracterizar um prejuízo de qualidade para o seu produto, para o seu ambiente, enfim. Então, essa discussão ambiental também pode acontecer. Então, é um ambiente totalmente aberto, é um ambiente totalmente amorfo, né? Porque ele se adapta à sua discussão. Então, eu acho que a riqueza dele, e ele hoje é mais atual do que nunca, porque ele se permite evoluir com o tempo. Porque a cada dia você pode encaixar uma pecinha a mais nesse quebra-cabeça, ou fazer das peças existentes maiores ou menores. Eu acredito também, Luiz, que o manejo integrado ele traz
toda essa visão. Ah, pela própria formação que eu tenho, essa questão ambiental, ela passa muito, ela é muito recorrente, acredito você como agrônomo também, nessa visão, essa prerrogativa, ela precisa existir. E quando a gente entra nesse ponto do manejo integrado, a gente percebe que a identificação das pragas-alvo ela é fundamental, mas, porém, identificar aquela fauna não alvo é essencial. Essencial, essencial. Já há alguns projetos que são super interessantes, onde você começa a identificar, seja nas suas placas adesivas, enfim, armadilha de luz, armadilha de chão, onde você quiser, mas como você captura em dados, como que você gera informação, dados, né, KPIs, enfim. Ah, Você pode começar a analisar quantos predadores você está daquele universo, quantos são presas e quantos são predadores. A partir do momento que você começa a ter espécies predadoras, você entende que há uma densidade de presas muito Muito. maior àquele ambiente. Então, isso mostra o quê? O seu nível de infestação, sua pressão populacional é muito maior do que você imagina. Então, identificar o predador vai te traduzir não só o nome é XYZSPP ou SP. Não. Informação prática. Entenda o que ele está te dizendo. Por que ele foi ali? Ele não foi ali porque ele gosta do hotel, ou ele curte a recepção do hospital, ele gosta da cozinha ou da pizza que está sendo feita. O predador foi ali para pegar algum outro organismo que é sua presa. E quem foi atraído foi o outro organismo, não foi ele. Então, aí se abre um leque enorme de tentar fazer modelos, até modelos matemáticos. Aí a gente já está entrando talvez num médio prazo. Eu acho que ainda nós, do nosso segmento, trabalhamos muito pouco ou ainda deixamos de trabalhar com dados. O empirismo ainda é grande. Nós geramos muita informação, apresentamos gráficos, tabelas para os nossos clientes, mas nós não temos tempo de interpretar aquilo que a gente está apresentando. A gente apresenta uma tabela e espera que o cliente interprete. E ele não sabe. Ele não tem informação. Ele está esperando que alguém interprete esse dado para ele. Então, em curto espaço de tempo, nós não vamos só precisar ter data. Nós temos que ter data intelligence, nós temos que ter a interpretação desses dados e essa informação gerando ações. É isso que os nossos modelos ainda não têm, que é, por exemplo, correlacionar temperatura, correlacionar a hora de sol, correlacionar vento, correlacionar uma série de coisas com as nossas capturas das armadilhas luminosas. Você joga tudo isso no modelo matemático e vê que tipo de informação isso está te dando no tempo. Aí sim, você está saindo de um modelo, vamos dizer assim, curativo para um modelo preventivo, para um modelo de visibilidade. E diversos clientes começam a cobrar. Não todos, ainda uma quantidade pequena, mas nós observamos, como você falou no início, dê o nome que quiser, gerenciamento de risco, análise de risco. Em cima disso, os contratantes eles começam a pedir os relatórios e os gráficos de tendência, que é justamente, Luiz, traduzir o que você colocou, né? Colocar números e conseguir traduzir e passar essa informação para o cliente. Acho que é isso. Eles querem isso. Nós entregamos, mas a gente entrega número. Ainda nós não entregamos a tradução. A tradução. Disso. E a tradução, muitas vezes, ela é pontual. Aumentou mosca, diminuiu barata. Ótimo, tá escrito ali, não preciso disso. E por que isso está acontecendo?
O que levou esse aumento de mosca? Esse aumento de mosca é sazonal? É algo que está interligado com algum processo que foi estabelecido? Eu posso esperar isso no mês que vem, ou no próximo quarter, ou no próximo ano? Da mesma coisa que a gente espera uma revoada de siriri depois da primeira chuva da primavera, que já virou Não a é. lenda. Será que a gente não poderia ter, talvez, outras características como essa? O dia que a barata vai levantar voo, né? Porque Periplaneta Americana voa, Boa. voa. É natural dela voar? Não. Por que ela levanta voo? Porque ela absorveu muito calor, Sim. muita energia naquele dia. Precisa Então dissipar. ela tem que, senão ela explode de Precisa tanta energia. dissipar. Então ela levanta voo. Será que se nós tivéssemos já dados, como a gente tem nos relógios, enfim, que a quantidade de energia gerada naquele dia é demasiado para E vai populações, propiciar. aquele tipo de coisa. Então, de novo, aqui muita futurologia, enfim, vamos dizer assim, o cabelo branco nos permite muitas vezes filosofar e falar algumas coisas, mas não deixa de ser, talvez, uma pequena contribuição para o mercado. Falando da futurologia, cabelos brancos, experiência, você hoje, numa grande corporação que executa o controle de pragas, o Luiz faz parte aí do grupo Ecolab. Luiz, como é que você consegue, né, se é possível isso, a gente olhar para o futuro? Eu sempre pergunto isso para as pessoas que vêm bater papo aqui com a gente, que acho que é importante a gente ver o que cada um, né, pensa de como vai ser o controle de pragas daqui a alguns anos, para a gente tentar entender um pouco e criar algumas ações que talvez aumente a velocidade para se chegar nisso, e que talvez a gente chegue num ponto, não talvez um ótimo, mas um ponto bom. Como é que você imagina que seja o futuro do controle de pragas? Bom, Sérgio, boa pergunta. O futuro é hoje, né? Mas a minha visão, e eu volto a dizer, não falo por ninguém, eu não falo por corporação, a pergunta é pessoal e eu vou me dar o Sim, direito de falar a minha visão pessoal. pessoal. Eu acredito que ainda há muito mercado para o controle de pragas, mas não para o modelo de controle de pragas que a gente vem praticando. A pressão ambiental é uma pressão forte, ela vai restringir cada vez mais ferramentas, principalmente ferramentas químicas. Químicas. Elas não serão abolidas, mas elas serão restringidas, e nós teremos que pagar 4, 5, 10 vezes mais por essas tecnologias, mas vamos usar 4, 5 vezes menos. É usar da forma absolutamente correta. E só vejo o mercado, vamos dizer assim, não usando a expressão manejo integrado de pragas, mas praticando ações mais integradas. Onde o profissional de controle de pragas, e aí eu não digo do dono da empresa, do gerente da empresa, mas qualquer profissional que se relacione com qualquer cliente, que pode ser a dona de casa, como pode ser o presidente de uma grande corporação, que se sinta confortável, se sinta seguro de sentar e conversar abertamente, fazer uma série de análises, buscar dados, solicitar informações, ter condição de fazer um diagnóstico, aplicar esse diagnóstico, acompanhar o resultado, e com isso sim, quem estiver contratando vai estar contratando um trabalho extremamente profissional.
não mais falar um trabalho técnico. O trabalho técnico vai ser um componente deste serviço, mas sim um trabalho profissional. E cada vez mais, não só, não, porque é registrado, porque tem plano de saúde, isso, gente, é o mínimo. O que eu digo é formar esse componente humano, dando a ele esse ownership, esse empoderamento, para que ele se sinta e não tenha que dizer, não, eu vou chamar meu chefe, Sim. eu preciso chamar o dono, eu preciso chamar o técnico, o responsável. Ele consegue. Ele consiga ter isso. E isso que eu digo, é a valorização desse profissional, que esse profissional, vamos dizer assim, seja diverso, que nós tenhamos oportunidades de ser alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, sem opção de gênero, enfim, e não dizer, não, eu preciso contratar, porque se colocar um atomizador nas costas não consegue aguentar 30 quilos, subir escada. É menos força e mais estratégia. Que o nosso pessoal, vamos dizer assim, use mais branco e menos roupas escuras, que ele entre mais pela porta da frente e não pela porta dos fundos. Perfeito. Esse é o mercado do profissional de controle de pragas, e não do aplicador, do dedetizador. Do dedetizador. Que não teve a sua valorosa contribuição. Iniciou, né? Mérito para ele. Mas que ele evolua como o mundo está evoluindo. Né? Perfeito. Pessoal, papo mais do que agradável aqui com o Luiz. Eu acho que a gente conseguiria isso porque a gente não avançou se a gente for trabalhar as ferramentas do controle integrado, falar. Mas vamos convidar o Luiz para mais um de papo com o PCO. Que assunto não nos falta. E aí a coisa flui, né? Que aí entra a questão do conhecimento, do tempo e da amizade. Acho que acaba fluindo bastante. Luiz, agradecer demais a sua presença. Você atendeu de imediato aqui o nosso pedido. Deixar as portas da APRAG abertas para você, no que você precisar, pode contar aqui com a gente, porque eu sei que a gente precisa e a gente grita aí para você. Seja muito bem-vindo nos próximos episódios que nós vamos fazer aqui de Papo com o PCO, e agradecer realmente a sua participação. Serginho, muito obrigado, agradeço a Praga, agradeço você, agradeço quem estiver em algum momento escutando a gente, enfim, e se não concordar, por favor, nos mande uma mensagem. A gente está aprendendo muito todos os dias e também a crítica nos ajuda muito a crescer. Vamos dizer assim, tem uma expressão que hoje eu pratico muito. A cada dia eu acredito menos nas minhas convicções. Então, aquilo que eu acreditava ontem, hoje talvez já não acredite mais. Mas, independente disso, o prazer enorme tá aqui conversando, quiçá fazendo uma pequena contribuição e, sem dúvida alguma, aprendendo com vocês e com os feedbacks que poderão vir. Olha, o pessoal que já assistiu às minhas aulas, às minhas palestras, esse é o Luiz Eduardo Leite Chaves, que eu falo que é o pai do manejo integrado de pragas aqui no Brasil, em áreas urbanas. Pessoal, muito obrigado e até mais.